Prezados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos fala da vontade de Deus. A vontade de Deus que é tornar o homem participante da sua vida divina. Deus deseja que o homem participe da sua vida. Porém, Deus é santo. E para que o homem possa então participar da vida de Deus, Deus assumiu a nossa condição humana, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele assumiu a nossa carne, a fim de que nós participássemos da sua santidade. Por isso, Deus deseja que o homem seja santo. Ele desejou desde o princípio, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, ainda do Antigo Testamento: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E com estas palavras, com os preceitos que a elas dão origem, o Senhor convidava o povo que tinha escolhido, o povo de Israel, a ser fiel à aliança com Ele, a permanecer fiel a Ele, para poder viver na santidade e participar da santidade de Deus, da plenitude da santidade de Deus, que é o céu, que é a eternidade. E depois nós vemos no Evangelho Jesus, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado, o Deus feito homem, o Deus que se fez homem a fim de se fazer próximo do homem, para revelar o infinito amor que Deus tem por nós, pois Deus nos amou de modo tão grande que enviou o seu Filho ao mundo para que, assumindo a nossa condição humana, nos pudesse dar a graça de participar da filiação divina, pois todos nós fomos feitos filhos de Deus no Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. É em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus e, portanto, Cristo revela o amor infinito que Deus tem por nós. E aí vem Jesus então e nos diz: sede perfeitos, porque o vosso Pai celeste é perfeito. Nós poderíamos então nos perguntar, meus irmãos, mas quem poderia tornar-se perfeito? Quem poderia ser perfeito? A nossa perfeição é viver como filhos de Deus, cumprindo concretamente a sua vontade. Um dos padres da igreja, São Cipriano, diz assim, que a paternidade de Deus, para a paternidade de Deus, deve corresponder um comportamento dos filhos de Deus, para que Deus seja glorificado e louvado pela boa conduta do homem. Ou seja, Deus é reconhecido como Pai a partir do momento que nós temos uma conduta de filhos de Deus. Quanto mais nós agimos como filhos de Deus, ou seja, praticamos a sua vontade, vivemos de acordo como Deus pede, mais nós honramos a Deus como Pai. Não é assim que os pais são honrados na terra? Os pais não são honrados na terra pelo bem que os filhos fazem, quando eles crescem, quando eles progridem na vida, não só na vida profissional, mas quando eles se tornam homens e mulheres de bem. Claro que o pai quer que o filho tenha uma vida boa, que o filho cresça profissionalmente falando, mas a maior alegria de um pai e de uma mãe é justamente o caráter de um filho. É ou não é verdade? O caráter do filho é uma honra para o pai, para a mãe. Pois bem, meus irmãos, vejam só, se Deus é nosso Pai, o nosso caráter como filhos de Deus é que honra a Deus como Pai. A forma como nós vivemos de acordo como o Pai é, como o Pai do céu é que honra a Deus nosso Pai. Por isso Jesus diz: olha, sejam perfeitos,
sejam perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, porque é isso que honra o Pai, a vossa perfeição. Portanto, quando nós procuramos viver os vínculos do amor, quando nós procuramos fazer em tudo a semelhança do Pai, que é Deus, nós honramos a Deus, nós honramos o nosso Pai que está no céu, o nosso Pai que é perfeito e que quer que sejamos perfeitos segundo Ele é perfeito. E Jesus então nos mostra como atingir a perfeição, que é pelo vínculo do amor, que é pela lei de Deus, que é o amor. Por isso, já no Evangelho de domingo passado e hoje também, Jesus nos compara a lei antiga, a lei mosaica, com a nova lei, aperfeiçoada por Jesus. Lembram, na semana passada, Jesus dizia, foi dito aos antigos, isso é o que a lei antiga dizia, eu porém vos digo, e aí Jesus aperfeiçoa a lei, eleva a lei. Hoje novamente, Jesus diz, foi dito aos antigos, vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa é a lei antiga, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. Se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Se alguém te pedir a túnica, dê o manto também. Jesus eleva, aperfeiçoa a lei. Porque essa lei mosaica, olho por olho, dente por dente, já havia sido, de certa forma, mudada pelos fariseus, pelos escribas. A lei mosaica já era uma lei, de certa forma, renovada. Porque a lei antiga, antes da lei mosaica, a lei chamada lei do talião, ensinava o seguinte, que se alguém fizesse algo de mal a você, aquela pessoa deveria sofrer um castigo, tão mal, tão superior ao que ela fez, para que ela nunca mais viesse a cometer aquele erro, contra você ou contra alguém. Então você tinha, pela lei, você tinha direito de proporcionar àquela pessoa que te fez o mal, um mal ainda maior, para que ela não viesse a cometer mais o mal contra você. Essa era a lei do talião. Os escribas, os mestres da lei, então, eles renovaram a lei, dizendo, não se pode fazer mais do que ele fez, se pode fazer igual ao que ele fez. Por isso, olho por olho, dente por dente. O que significava essa lei? Se alguém te arranca o olho, você pode arrancar um olho dele também. Se alguém te arranca um dente, você pode arrancar um dente dele também. Ou seja, se alguém te faz determinado mal, você pode fazer um mal igual, não maior, não mais do que o que ele fez, mas pode fazer um mal igual ao que ele fez, que é justo. Essa era a justiça estabelecida pela nova lei dos escribas, dos fariseus, olho por olho, dente por dente. Justo é fazer o mal ao outro, tanto quanto ele te fez. Jesus não diz isso. Jesus diz, não, entre vós tem que ser mais, porque vocês são filhos de Deus. Portanto, filhos de Deus, filhos do vosso Pai que está no céu. Portanto, o vínculo, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor. Por isso, jamais dar ao outro aquilo que Ele nos deu, mas perdoai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. É a perfeição da lei estabelecida por Jesus. Jesus eleva essa lei. Meus irmãos, não é fácil a gente perdoar, mas talvez nós tenhamos dificuldade de perdoar porque nós achamos, primeiro, que perdoar é esquecer, e não é. Ninguém esquece, a não ser que teve alguma doença cerebral, um Alzheimer, aí você esquece, né? Se você esqueceu, então nem existe o perdão.
né? O perdão não existe no esquecimento. Portanto, perdoar não é esquecer, né? Perdoar é uma decisão. Você decide dar o perdão à pessoa. Você decide não carregar mais sobre você o peso da ofensa que o outro lhe fez. Isso é perdoar. E por isso, segundo momento, perdoar não é nem mesmo você restituir a convivência novamente com aquela pessoa. Você não precisa voltar a conviver com ela, a viver novamente junto dela. Até porque muitas vezes o que ela fez, né, é grave. Até porque muitas vezes o que ela fez foi uma traição contra a lealdade, contra a sua amizade, contra a sua sinceridade para com ela. É verdade, nós sabemos disso. Então, perdoar não é esquecer, mas perdoar é decidir dar o perdão. Perdoar é não ficar carregando sobre si a ofensa que o outro lhe fez, que são os ressentimentos, as mágoas, os rancores. Você não precisa voltar a conviver com a pessoa, mas também não fique carregando a pessoa em cima de você, né? E ao mesmo tempo, Jesus vai além. Jesus fala sobre a vingança. A vingança não leva a lugar nenhum. Se você se vinga de alguém, ao invés de sanar o mal que alguém lhe fez, pelo contrário, você instiga a pessoa a lhe ferir novamente, a ferir mais ainda, e aí você vai e devolve mais ainda, e aí ele vem e devolve mais ainda, e você volta mais ainda, e aquilo não tem fim. É a guerra é isso. O mais forte é quem mais tem mais bombas, quem mata mais, quem destrói mais, não é isso? Não, Jesus disse que a vingança não leva lugar a ninguém, muito pelo contrário. A cólera não se corrige com a cólera, a raiva não se corrige com a raiva, muito pelo contrário, acende, né? Quanto mais você se vinga, mais você acende no outro também o desejo de vingança, o desejo de fazer mal. O Senhor nos ensina então que é melhor sofrer, né? É melhor sofrer de modo misericordioso a debilidade, a maldade do outro, do que diminuir a nossa maldade por meio de um castigo imposto àquele que nos ofendeu, né? Ou seja, o Senhor diz que é melhor a gente sofrer misericordiosamente, né, a ofensa do outro, porque a gente sofre. Quem já não sofreu por causa da ofensa do outro? Quem já não sofreu por causa da maldade que o outro lhe fez? Por causa da mentira do outro, por causa enfim, tantos modos de fazer mal a alguém, nós sabemos disso. Quem de nós já não sofremos com isso? Mas Jesus diz, olha, é melhor sofrer pela debilidade do outro, do que você, de certa forma, querer diminuir a sua maldade por meio de um castigo imposto àquele que lhe ofendeu. Muitas vezes a gente acha que para que o outro aprenda, para que de certa forma eu fique mais aliviado, o outro tem que sofrer um pouquinho também. Não, não é isso que Jesus ensina. Deixe o outro ser quem ele é. Se o outro é mau, deixa que ele seja mau, não se torne mau também. Se o outro lhe ofendeu, deixa a ofensa com ele, não permita que ele também te faça ofender. Portanto, não permita que o mal do outro torne você mal também. Esse é o segredo. Portanto, perdoar é isso, é abandonar a ofensa do outro. Deixa para lá. Ah, padre, isso não é fácil. Não é mesmo, mas é o que Jesus pediu. Se nós queremos ser santos, perfeitos, se nós queremos ser considerados filhos de Deus, se nós queremos ser considerados filhos de Deus, nós devemos viver assim. Amar os inimigos, rezar por aqueles que vos perseguem, fazendo assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus.
Portanto, meus irmãos, o que nos identifica a Deus é justamente essa prática do amor. Amar aqueles que nos amam é próprio da nossa natureza humana, mas amar aqueles que nos ofendem é próprio da caridade. Amar quem nos ama é fácil, amar os filhos é fácil. Jesus diz, isso os pagãos também fazem, né? Portanto, amar aqueles que nos amam, fazer o bem àqueles que nos fazem o bem, isso é próprio da nossa natureza humana, né? Mas amar, ou seja, rezar por aqueles que nos perseguem, amar os inimigos, é próprio da caridade. E é assim que os filhos vão se assemelhando aos pais. É assim que os filhos vão se assemelhando ao Pai do céu. Quando a gente olha um filho, a gente percebe semelhanças, não é isso? A gente olha para o filho lá, e olha para o pai, para a mãe ali, e olha, primeiro coroinha lá, tem semelhança com os pais aqui, ó. A gente lembra dos pais. Todo filho traz semelhanças do seu pai e da sua mãe, não é verdade? Pois bem, se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos do Pai Celeste, que é perfeito, então nós precisamos nos esforçar para ter em nós as semelhanças do nosso Pai. E qual é a semelhança, ou qual é a virtude que mais nos assemelha a Deus nosso Pai? É o amor. É o amor. Por isso, quando a gente se vinga, quando a gente se torna mal, a gente não está se assemelhando ao nosso Pai, muito pelo contrário. Além de não estarmos nos assemelhando ao Pai, estamos desonrando o nosso Pai, né? Meu filho, não é isso que eu te ensinei, não é assim que os pais falam para a gente? Meu filho, não foi isso que eu te ensinei, não foi esse o exemplo que eu te dei, não é esse o testemunho que eu procurei dar a você, para que você haja desse jeito. Do mesmo jeito Deus deve sentir conosco, quando nós nos tornamos maus, quando nós nos deixamos levar pelo desejo de vingança, quando nós nos deixamos conduzir o coração pelos ressentimentos, não é? Por isso, perdoai sempre, amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem, não carreguem sobre vocês este peso, mas sempre o amor. O amor é um bem que torna leve tudo que é pesado e suporta tranquilamente tudo que é difícil. Só o amor suporta o que é pesado, só o amor suporta o que é difícil. E talvez, se muitas vezes hoje muitas pessoas não conseguem suportar as dificuldades, se talvez muitas vezes hoje, por tão pouco nós nos entregamos de tal forma, é porque nós estamos nos distanciando do amor, meus irmãos. É porque nós estamos nos deixando levar muito mais pelos desejos, pelos prazeres, pelas satisfações, do que pelo amor. E os prazeres, os desejos, as satisfações, elas também levam, muitas vezes, à ira, à cólera, ao ódio, à vingança. Tem gente que diz que ama o outro e mata o outro. Eu te amo, você não vai ficar se não vai ficar comigo, também não vai ficar com ninguém. E mata. Mas que amor é esse? Isso não é amor, isso é obsessão. Portanto, só o amor torna leve tudo que é pesado. Só o amor suporta tudo o que é difícil. O amor aspira a elevar-se, sem ser aprisionado, seja pelo que for aqui da terra. O amor não se aprisiona a nada da terra. O amor tende a elevar-se, porque o amor vem de Deus, e só em Deus é que ele encontra repouso. Só em Deus é que ele encontra o seu destino, o seu fim, a sua existência, enfim, só em Deus o amor encontra o seu verdadeiro repouso. Peçamos então hoje, nesta celebração, a graça de amar como Deus ama.
para que assim sejamos filhos de Deus, nos identifiquemos com Ele, tenhamos em nós a semelhança dEle, e assim Ele seja honrado como Pai, o Pai do céu, que é santo, porque os seus filhos também procuram viver a mesma santidade. Assim seja. Amém.